Guerra dos Mundos, análise de Warcraft e os dias de hoje. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Olha, eu demorei para fazer um vídeo específico sobre Warcraft, que é uma produção cinematográfica incrível, com a técnica incrível, onde mistura, não é, computação gráfica com realismo. Então tem uma parte que é real, com atores de verdade, de carne e osso, e uma parte que é computação gráfica, mas é uma superprodução. Porém, envolve os perigos que eu tenho sempre alertado aqui. Mensagens subliminares, referência ao anticristo, referência ao patrocínio do ocultismo, Illuminatis, emissionaria e controladores do mundo, a elite que quer dominar o mundo, patrocinando, falando claramente sobre dualidade, sobre o bem dentro do mal e o mal dentro do bem. Então eu fiz algumas colas aqui, algumas referências para te despertar. Como nós temos vídeos aí bem vistos, bem visualizados sobre as mensagens subliminares de Avengers, né, Vingadores e outros sobre Moana. Então eu quero te alertar para você ter o cuidado na hora de você assistir, principalmente com suas crianças, com seus filhos, porque traz uma mistura sobre o bem e o mal. E aí está o ponto mais nocivo, onde nós vemos a maioria das grandes franquias que comem na mão aí dessa elite que controla o mundo. Primeiro tópico, fala sobre portais dimensionais. É um tema enorme, é um tema incrível. Quando eu fiz vídeos sobre gigantes, já falei sobre Nefelim, sobre portais. Tem uma teoria aí que eu nem apoio totalmente e nem tiro toda a credibilidade, que diz que algumas igrejas católicas foram construídas estrategicamente sobre lugares que foram ou virão a ser portais dimensionais para liberar demônios. Então, portal é algo muito sério. Existem lugares demarcados pela Rosa Cruz, pela emissionaria, por seitas ocultas, que demandam assim lugares que dão brecha, dão base para que se manifeste, seja a liberação de entrada e saída de demônios para esse universo aqui, para esta dimensão. Então, referência aos anjos caídos, não é? E corrupção genética também. Um dos atores dos personagens principais chama-se Goel, não é? E Boel, são nomes referentes. O El aí é um sufixo que remonta ao nome de Deus. Então, corrupção genética é muito forte, não é? Feitiçaria de todo tipo, uma referência à mão negra, não é? A mão que controla o mundo, a mão invisível da emissionaria. Então, tem referência muito forte à expressão a mão negra. O olho que tudo vê está em toda parte e está atuada sobre um mago que é um dos protagonistas do filme. Referência à Torre de Babel, uma torre específica, torre de adoração a demônios, torre de aprisionamento. É muito, muito forte. Eu vou adiantar um pouco para o vídeo não ficar extenso, mas que seja um alerta para toda a família. Híbridos e mestiços, né? Então, totalmente baseada, a base do filme é toda em cima disso, Warcraft, né? Guerra dos Mundos, né? Fonte mágica, né? Que já faz uma referência na franquia Bela e a Fera, né? Essa fonte do rejuvenescimento, essa fonte mística, essa fonte mágica, não é? Tem essa fonte que é uma referência muito forte, que está ligada desde unicórnios. Eu recomendo que você veja os vídeos de unicórnio, a toda a teoria de rejuvenescimento, poções mágicas, não é? E amálgamas de seres híbridos que tiveram longevidade, não é? Então, a torre suntuosa, que faz referência à Torre de Babel, golems, demônios caídos e híbridos, referência a Adão várias vezes, a criação de Deus, não é? Um homem de argila, né? Tem um mago que está fazendo um homem de argila. Como chega para você? Como é que você faz essa releitura? Como é que você discerne essa mensagem subliminar, que hoje nem é tão subliminar? Um mágico, um ser poderoso fazendo um homem de argila, né? Então é algo muito, muito ligado, que aponta, alinha muito com Adão, né? Guardiões, referente a anjos também caídos, né? Os leões do templo de Salomão. Tem um rei, né? Não vou dar spoiler sobre a questão do roteiro, mas o rei que aparece em Warcraft, ele também aparece no templo, e no seu templo tem leões de um lado e do outro, não é?
Então tem a Sala dos Mil Escudos. Essa Sala dos Mil Escudos faz uma referência direta a Cantares 4:4 na Bíblia, quando Davi construiu uma torre com 1000 escudos, né? A Távola Redonda, que é outro tema muito místico do rei Arthur, e a Távola Redonda, referências claras ao rei Arthur, e referências a Merlin, que era o mago que favorecia o rei Arthur, a nova era como uma nova onda, não é? E frases de efeitos que estão muito ligadas ao tempo de Noé. Seja temido ou seja comestível. Olha que frase interessante. O que acontecia com os Néfilins que tocavam terror na terra na época, o motivo pelo qual veio o dilúvio, e eles já estavam praticando antropofagia, comendo seres humanos, não é? Naquela época. Garona é uma das protagonistas, ela é híbrida, e significa a palavra amaldiçoada. Eu fui pesquisar, não é? Tem nomes muito alinhados com a Bíblia, só mudando um pouco, declinando uma corruptela na sua origem, né? Então tem muitos nomes muito parecidos, né? Então o teto que aparece no palácio é todo o teto da emissionaria, né? Durotã, palavras com essa terminologia também, que existem muitas na Bíblia, não é? E o preço pago através de vidas. A moeda em Warcraft, a moeda vigente é almas. Preço através de pagamento com almas de pessoas. Isso você vai ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, falando que Babilônia começa negociando ouro e termina negociando almas, né? Então, referência a Moisés, muito forte, não é? A criança atravessando, sobrevivendo, atravessando num rio. Referência a Abraão, né, no Monte Moriá, na hora de salvar uma criança, sacrificar um animal parecendo um cordeiro, não é? E o martelo da maldição de Lotai também é uma referência muito forte. O Zigurá, que é o topo da Torre de Babel, também a torre mágica existe. A dualidade que eles falam, repetem várias vezes essa frase aqui, ó: da luz vem a escuridão e da escuridão vem a luz. Isso é dualidade em primeiro grau, dualidade maçônica, dualidade do ocultismo. Da luz vem a escuridão e da escuridão vem a luz. Isso é um princípio que na emissionaria a gente aprende. Tem um livro interessante que denuncia os ocultismos da emissionaria, que chama Emissionaria, entre aspas, né? A luz que escurece. Olha que frase que foi repetida no filme: da luz vem a escuridão e da escuridão vem a luz. Nessas horas de frases de efeito, você pode ver que eles escolhem de dedo grandes atores. É cheio de grandes atores nesse filme, muito Ben Foster, mas na hora de falar essa frase, quem fala a frase é a atriz que está incorporada em um demônio, Glenn Close, fez grande sucesso com o filme Atração Fatal. Não é? Então nós vamos ver citação de legiões de demônio, 18 legiões de demônio, não é? E presença clara do número 6, do 666, a presença subliminar da bandeira da Inglaterra. Tem sentido isso? O Warcraft é um filme que é referência de tempos antiquérrimos, tempos antigos, mas aparece ali na reunião para a batalha a bandeira subliminar da Inglaterra. Olha que spoiler no sentido de mensagem subliminar tão forte com o ocultismo da Inglaterra, né? E agora nesse momento pós-morte da rainha da Inglaterra, não é? Então aparece a cruz de cabeça para baixo, a cruz do Calvário de cabeça para baixo. Aparece o despertar dos gigantes, não é? Que é algo previsto para o final dos tempos, o despertar dos gigantes. O Apocalipse da palavra está cheio de despertamento de gigantes para o final dos tempos, né? O Merlin, o mago Merlin virando um demônio, a explosão da magia na torre e o domínio de uma besta que foi ferida, mas revive, né? Referência à besta que é ferida no Apocalipse e revive. Então esse é um resumo, uma análise do filme Warcraft. É uma grande franquia, um grande entretenimento, mas com grandes perigos. Eu estou de olho, você está também. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quer agregar mais detalhes, faça aí o seu comentário que eu faço um número 2 da análise de Warcraft. Compartilhe o link, desperte outros pais para esse perigo tão grande da dualidade, onde o mal está dentro do bem, o bem está dentro do mal, sem contar nessa franquia a quantidade que aparece com piso quadriculado.
que é uma grande referência da dualidade, o preto dentro do branco, o branco dentro do preto. Você já sabe que a gente tem denunciado, que já não é mais uma mensagem subliminar isso é um padrão, né? Mas nós estamos de olho. Jesus te abençoe. Shalom.